Figura de linguagem, parte 1, ou seja, nós vamos dar continuidade do estudo de figura de palavras. Aqui está caracterizado como B, comparação. Nas sequências vocês vão compreender por que eu dividi esse estudo da linguagem parte 1 em A e B. Porque a comparação, para entendermos melhor, a gente vai ter que estudar um pouquinho dos adjetivos, dos advérbios relacionados ao grau comparativo. Figura de linguagem comparação, ela é identificada pelo conectivo comparativo. Temos como exemplo aqui, como uma locução conjuntiva, tal qual, igual. São esses tipos de conectivos que vai deixar a comparação clara para o leitor. No caso, se estiver lendo uma frase ou um verso de poema que houver a figura de linguagem comparação. Exemplo, minha irmã é bondosa como um anjo. Toda figura de linguagem causa estranhamento. Nesse caso aqui, por que ela é como um anjo, né? Como um anjo. Aqui, um anjo é um ser, segundo a religião judaico-cristã, é um ser bondoso, um ser de luz, portador de luz, é perfeito, é lindo. Nesse caso, nós estamos vendo aqui a comparação apenas como bondoso. Então, elemento que liga, né, Maria anjo é apenas a característica da bondade. Então, eu tenho minha irmã é bondosa, ela é a comparada, e o anjo é o comparante. Então, esse termo como, ele esclarece para o leitor a comparação. Vamos aqui, um exemplo de comparação em texto visual. Olha os olhos desse homem e olha os olhos desse gato. Os olhos desse homem são claros, são lindos, são maravilhosos. Assim também como os olhos desse gato são lindos, são claros. Então, o elemento comparativo aqui visual, assim como os olhos do homem são claros e bonitos, assim também os olhos do gato também são claros e bonitos. Então, o elemento comparativo aqui, nós temos os olhos. E para ficar mais claro, eu posso dizer, aquele homem parece um gato. Então, esse um gato aqui traduz para nós aqui a beleza. E aquele homem certamente é tão lindo, tão fofo como um gato, né? Então eu tenho aqui o comparado e um gato comparante. O gato, ele é lindo e aquele homem também é lindo. Então, a beleza que lembra o gato, aliás, está configurado, né? A gente traduz, né, essa beleza desse homem remetendo à beleza de um gato. Então, a comparação aqui é a beleza. Então, esse homem, ele é lindo. Comparação é uma figura de linguagem caracterizada pela analogia explícita entre termos de um enunciado. Termos de um enunciado. Enunciado é a frase formada pela conjunção
formada pela conjunção, ou a locução conjuntiva. Vejamos o primeiro exemplo aqui. A moça era tal qual a mãe nas atitudes. O que está em negrito, tal qual, é o elemento ligador que faz a ligação entre a moça era e a mãe nas atitudes. Tal qual é uma locução conjuntiva, porque tem valor de conjunção comparativa. Ela faz a ligação entre o comparado e o comparante, fazendo comparação. A mãe nas atitudes é o comparante, e a moça é a comparada. Então, eu tenho dois termos que está sendo comparada, comparante e comparada. Mais do que palavras, falo os atos. Eu consigo reconhecer aqui, a partir dos elementos do que somado mais do que. Vamos à frase. Mais do que as palavras, falam os atos. Comparando palavra com atos a partir desse elemento comparativo. Nesse caso, é uma locução comparativa. É uma locução comparativa, conjuntiva, comparativa. E nos exemplos que se sucedem, nós vamos ver também. Foi levado pelos problemas como uma folha é levado pelo vento. Esse como aqui, eu tenho esse elemento linguístico comparador, no caso é uma conjunção comparativa. Por que uma conjunção? Porque eu tenho apenas uma palavra. Quando é que é locução conjuntiva? Quando eu tenho mais de uma palavra formando o conectivo. Se eu tenho apenas uma palavra formando conectivo, é conjunção. Quando tem mais de uma palavra formando conectivo, é locução conjuntiva. Nesse caso é comparativo, porque nós estamos trabalhando comparação. Porque existe locução conjuntiva, comparativa, final, concessiva, conformativa e outras. Neste caso, o que nos interessa é a comparativa. Vamos usar outro exemplo. Terceiro exemplo. Pulava alto como um gato. Então, existe um elemento, dois elementos sendo comparados, né? Eu tenho um gato e tenho pulava. Então, o elemento de comparação aqui é a conjunção como. Já temos aqui, né? Vou ter aproveitar e fazer essa ligadura aqui. Conjunção comparativa. Pulava como um gato, comparando aquele que pulava, pula tanto quanto, né? Igual, parecido um gato. Gosto tanto de você quanto dele. Olha aqui. Tanto quanto. Eu preciso desses dois elementos linguísticos para formar a minha comparação. Aqui eu também tenho uma locução comparativa.
comparativa. Do alto do horizonte, as pessoas são que nem umas formiguinhas. Que nem, aqui, que nem é o elemento linguístico de comparação. Também é uma locução conjuntiva comparativa, porque estamos trabalhando com comparação. Poderia ser uma outra, mas nesse caso é comparação. Está mais triste hoje do que ontem. Aqui é uma comparação de estado. Está mais triste hoje do que ontem. Então, eu vou identificar o do que, mas eu preciso de outro elemento para formar a ideia de comparação, que é a palavra mais. Esses elementos linguísticos vai formar o quê? Locução conjuntiva comparativa. Mas o que seria conjunção? Qual é a função da conjunção? É ligar uma oração a outra ou um termo ao outro. Essa é a função da conjunção. Luiz é inteligente assim como seu irmão. Aqui, assim como, eu tenho duas palavras para formar esse elemento de conexão, de ligar, de conectar. Se eu tenho mais de uma palavra, então eu tenho locução conjuntiva. Por que conjuntiva? Porque tem a função de conectar. Comparativa. Por que comparativa? Porque eu estou usando elemento conector de comparação. Então, vamos aqui na sequência. Agora, vamos identificar todos eles. Número 1. Como? Conjunção, porque eu tenho uma palavra. Que? Uma palavra, conjunção. Agora, no número 2. Mais do que. Tá vendo aqui? Eu preciso de 3. Que foi empregado nas frases que nós... Inclusive, ali na frase 2, né? Que temos mais do que as palavras, falam os atos. Então, esse mais do que é um conjunto de palavras para formar uma única conjunção, um único conectivo. Quando eu preciso de mais de uma palavra, ele dá seu nome de locução. Nesse caso é conjuntiva porque é conjunção. Porque tem outros tipos de locução, locução verbal, locução adjetiva e por aí vai. Número 3, temos qual depois de tal, como no exemplo 1, a moça era tal qual a mãe nas atitudes. 3 é o tal qual. O 4, quanto depois de tanto, como exemplo no número 4, gosto tanto de você quanto dele. 5, assim como no exemplo 7, na frase 7, Luiz é inteligente assim como seu irmão. E temos aqui bem como se, que nem, como nós temos aqui o exemplo na frase 5. Do alto do horizonte, as pessoas são que nem umas formiguinhas. Então, eu tenho aqui elemento conectivo formado por locução conjuntiva, porque eu tenho mais de uma palavra fazendo essa conexão. Conjunção comparativa, para darmos continuidade ao estudo de figura de linguagem, nós vamos estudar um pouquinho as conjunções comparativas.
o que ela apresenta? Ela apresenta a relação de comparação entre os termos da oração. Entre os termos da oração vai ocorrer o quê? Apenas no período simples. Se houver uma relação de comparação entre uma oração e a outra, vai ser no período composto. Quais são essas conjunções ou conjunção ou locução conjuntiva comparativa? Maior que pode ser maior do que. Nós vimos anteriormente. Mais que pode ser também mais do que. Menor que pode ser também menor do que. Menos que pode ser também menos do que. Melhor que pode ser também melhor do que. Que vai ocorrer também pior do que, também pior do que. Tanto pode usar maior que, mais que, menor que, menos que, melhor que, pior que. Posso usar maior do que, mais do que, menor do que, menos do que, melhor do que, pior do que. Temos também que nem, tal qual, parecido quanto, tanto quanto, tanto como, semelhante como e como. É uma única que é conjunção comparativa formada com uma única palavra. Os demais são locuções conjuntivas comparativas. O que vai nos interessar aqui é observar que eu posso formar comparação com período simples. Joana é mais alta do que Patrícia. O único verbo que eu tenho aqui é o é, que é o verbo ser, que é o verbo de ligação. Se eu tenho um verbo, um período simples. Todas as vezes que eu tenho uma frase formada por uma única oração, período simples. Agora vamos à análise. Joana é mais alto que Patrícia. Então, no período simples, forma também relação de comparação. O meu bolo de aniversário era maior do que o meu irmão. É uma frase longa, mas é um período simples também, que só tem esse verbo aqui, que é o verbo ser, verbo de ligação, e eu tenho aqui a comparação. O meu bolo aniversário era maior o do meu irmão. O bolo aqui, que deveria ter aparecido aqui, o bolo do meu irmão, ficou implícito. Então, nós temos uma figura de linguagem que chama elipse. Então, fica subentendido aqui no artigo que existe a palavra bolo. O meu bolo de aniversário é maior do que o bolo do meu irmão. E aqui nós temos o bolo que está suprimido, aí é uma figura de linguagem chamada elipse. Mas o de artigo indica que existe o bolo. Então, eu tenho uma comparação entre meu bolo de aniversário comparando com o bolo do meu irmão, embora que ele esteja implícito. Caminhava pelas ruas como se caminhasse uma passarela. É um período composto, porque eu tenho o verbo caminhava e caminhasse.
período composto. É um período composto, mas eu tenho aqui a comparação. Caminhava pelas ruas como se caminhasse uma passarela. Então, o que está sendo comparado aqui? É a caminhada, a forma como estava caminhando. Entende-se que se caminhava pelas ruas como em uma passarela, porque como se estivesse desfilando, né? Então aqui a comparação é na forma, no movimento de caminhar, né? Então eu posso ter a ideia da ligadura aqui, né? Melhor, não ligadura, mas a comparação aqui é da caminhada, da forma de caminhar, né? A caminhada, o caminhar que está sendo comparado. Graus dos adjetivos, comparativo e superlativo, eles são utilizados para comparações e características atribuídas aos substantivos. Exemplo, este filme, olha aqui, que eu tenho substantivo, é melhor do que o que assistimos. O está no lugar aqui, está indicando, melhor dizendo, indicando o filme. Aqui eu tenho uma elipse, né? Este filme é melhor do que o filme que assistimos na semana passada. Então, atrás desse artigo, eu tenho um filme, a palavra filme escondidinha. Então, eu tenho aqui uma figura de linguagem chamada elipse, que é um substantivo. Este filme é muito bom. Esse aqui, filme muito bom, é um grau superlativo em relação ao filme assistido. Só que esse daqui nós vamos deixar para uma outra ocasião. Sigamos então. Grau comparativo. Conforme o tipo de comparação dos adjetivos, há 3 tipos de grau comparativo. Nós temos o grau de igualdade. A receita dela é tão saborosa quanto a sua. Eu tenho aqui tão e quanto. Tão e quanto eu posso pensar naquele sinal matemático de igualdade. Agora vamos para comparativo e superioridade. A receita dela é mais saborosa que a sua. Então, eu tenho mais do que. Mais do que. Então, eu posso usar aqui o mais. Pensar assim, mais, no sinal mais matemático, quando estiver fazendo essa relação. Ajuda bastante a entender. Eu tenho aqui o comparativo de inferioridade. A receita dela é menos saborosa do que a sua. Eu tenho menos do que. Eu posso pensar no sinal de menos. Advérbios são palavras que exprimem circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de ordem, de intensidade, afirmação, de negação, de dúvida, inclusão. Existem também as locuções adverbiais. E o que nos interessa aqui é ver os graus dos advérbios. Então, vamos ver aqui. Os advérbios flexionam em 2 graus. Comparativo e superlativo. O que tem com a figura de linguagem e comparação? Porque se nós entendermos, né, contextualizarmos o estudo dos graus dos adjetivos comparativos, estudarmos os graus comparativos dos advérbios, quando nós formos trabalhar a figura de linguagem de comparação, vai ficar muito mais fácil.
Então, nós temos aqui primeiro, vamos reconhecer os advérbios. Se tivermos esquecidos, vamos relembrar. São palavras que modificam o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Elas indicam uma circunstância, podendo ser de tempo, intensidade, lugar. Vejamos: lugar, aqui, longe, perto, junto, acima, ali, atrás, à direita, esquerda. Tempo, breve, cedo, tarde, manhã, agora, imediatamente. Ordem, depois, primeiramente, ultimamente. Modo, assim, bem, mal, depressa. Intensidade, muito, pouco, bastante, menos. Afirmação, sim, certamente, deveras, com efeito. Negação, não, qual, nada, tão pouco, nunca, nem, absolutamente. Dúvida, talvez, provavelmente, porventura, possivelmente. Inclusão, inclusivamente, também, mesmo ainda. Exclusão, apenas, somente, exclusivamente, salvo, sem, não. E outros. É que cada uma dessas palavrinhas de advérbio, vocês vão observar que elas vêm sozinhas. Aqui, longe, perto, junto, acima. Vamos outro exemplo: breve, cedo. Vamos lá na ordem: depois, primeiramente. Modo, assim, bem. Intensidade, muito, pouco. Os outros vão observar aqui na lista dos advérbios, que eu chamo de advérbio, que vem uma única palavra. Locução adverbial. Assim como tem locução conjuntiva, tem locução adverbial. O que é locução? Vamos recordar? Locução, quando eu tenho duas ou mais palavras para formar uma classe de palavra ou classe gramatical. Isso que é locução. Eu tenho também, se vou estudar, por exemplo, locução verbal, eu tenho locução adjetiva, locução substantiva, locução adverbial, tem locução adverbial. O que é locução adverbial? De lugar, ao redor de. Eu precisei de 3 elementos linguísticos para formar um único advérbio. Quando ocorre isso, eu estou diante de uma locução adverbial. Em cima de, embaixo de, à frente de, à esquerda de, à direita de, ao lado de, por ali, em volta, tudo da ideia de lugar. Mas para formar essa ideia de lugar, eu precisei de 2 ou 3 palavras para formar essa ideia. Logo mais, em breve, pela manhã, noite, mais tarde, às vezes nunca, de tempo. Eu precisei do quê? De mais de uma palavra para formar um advérbio, que nesse caso nós chamamos de locução adverbial. De modo, em silêncio, em detalhes, às pressas, à vontade. É de modo? É de modo. Mas eu precisei de, em silêncio, por exemplo, de 2 palavras. Em detalhes, precisei de 2 palavras. Intensidade, excesso de todo, de pouco, muito, menos. Precisei de 2 palavras. Afirmação, sem dúvida, com certeza, por certo, de fato, é de afirmação, mas eu preciso de mais de uma palavra. Então, vejamos de negação. De jeito nenhum, nunca mais, de modo algum, de forma alguma. Olha, de jeito nenhum, precisei de 3 palavras. De dúvida, quem sabe? Agora, talvez, ele fica aqui. Esse aqui eu vou tirar, tá? Esse aqui talvez não está aqui. Esse aqui tá errado. Talvez, só talvez que, né? Se eu fosse talvez que, aí sim, porque eu teria mais uma palavra. Deixa só quem sabe. Ok? Então, nós observamos aqui nesse quadro, nesses 2 quadros, o quadro do advérbio, né? O quadro do advérbio. Quadro do advérbio aqui. E das locuções adverbiais, a formação desses advérbios tem que ser observado.
Se for com uma palavra, advérbio. Se for mais de duas ou mais palavras, são locuções adverbiais, mas tem o mesmo sentido. Por exemplo, de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, afirmação, de negação, de dúvida. Tanto existe formado por uma única palavra de verbo, como locução adverbial formado com mais de 2 palavras ou 3 palavras. Nós vamos trabalhar com advérbio. Primeiro nós vamos trabalhar com advérbio de igualdade. Nós temos aqui como que é formado. O comparativo de igualdade é formado do seguinte modo: temos o tão mais o advérbio e mais o quanto. Tão quanto nós já vimos lá na comparação, empregando o comparativo adjetivo, nós vamos ter o grau dos adjetivos vai ser igual. Ele iniciou os estudos tão tarde quanto seu pai. Então, o tão e o quanto vai dar a ideia de igualdade. Cantava tão afinadamente como o colega. Tão e como. O que faz então o seu advérbio? Vai ser a palavra tarde, afinadamente. São advérbios. Anda tão depressa quanto os adultos. Vamos ter o tão e o quanto, mas vamos ter a palavra depressa, que é o advérbio de modo. Fala tão fluentemente quanto os nativos. Temos o tão e o quanto, e fluentemente é o advérbio de modo. Então, tarde, afinadamente, depressa e fluentemente são todos advérbios. O tarde já diz tarde é tempo, afinadamente é o modo, depressa é o modo, fluentemente é o modo. Grau de comparativo de superioridade. O comparativo de superioridade é formado do seguinte modo: mais advérbio e do que. Se eu tenho mais do que, eu vou lembrar da ideia lógica matemática do sinal de mais, de superioridade. Ele iniciou os estudos mais tarde que o pai. Aqui o mais e o do que. Olha aqui o advérbio de tempo, tarde. Cantava mais afinadamente que a colega. Aqui não tem o do. Então, tanto eu posso usar do que o que é o mesmo valor, tá? Afinadamente é um modo. Anda mais depressa que os adultos. Mais e que. Ou do que os adultos é a mesma ideia. Depressa é um modo, ou advérbio. Fala mais fluentemente que os nativos. Mais e do que, ou que, também pode ser, e fluentemente, ou advérbio de modo. Comparativo de inferioridade. O comparativo de inferioridade é formado do seguinte modo: menos advérbio e mais do que. Exemplo: ele iniciou o estudo menos tarde do que o pai. Menos o advérbio do que forma a locução, e tem o tarde advérbio. Cantava menos afinadamente que a colega. Menos que, pode ser do que também. Afinadamente é o modo. Anda menos depressa que os adultos. Menos que, ou pode ser do que também, depressa é o modo, é o advérbio. Fala menos fluentemente que os nativos. Menos do que, pode ser que também, fluentemente é o modo. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que forma-se comparativo com advérbio, assim como se forma comparativo com adjetivo. Agora que nós chegamos na figura de linguagem, comparação,
sempre virá com a conjunção com ou outros termos comparativos, assim como as locuções, assim como, tal como, igual a, que nem, os verbos parecer, assemelhar-se, que fazem uma ponte dos elementos que estamos comparando. Lembre-se sempre que a figura de linguagem causa estranhamento. Os estudos que nós fizemos anteriormente, do comparativo de adjetivo e advérbio, nem sempre nós tínhamos lá exemplos de frases conotativas. Comparação apresenta a informação ou as informações de modo explícito. Quem que vai fazer essa ligação explícita? São as conjunções, né? As conjunções ou locuções conjuntivas comparativas. Eu peguei essa publicidade aqui bem interessante para observarmos se há uma comparação visual. E aí nós vamos trabalhar na tirinha a comparação na forma escrita verbal. Essa outra nós vamos trabalhar esse exemplo dessa imagem, né, dessa moça com essa vestimenta e mais essa parte de orquídea que nós temos aqui. Primeiro nós vamos analisar a tirinha. Acorda, Armando, você sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O que acontece aqui? Ela vai usar a comparação do amor com a flor. O amor é como uma flor, fazendo uma pergunta comparativa. O Armando apenas responde com como se não tivesse entendido. Vamos para o segundo quadrinho. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica uma hora, ele não funciona mais. Entendi. Na verdade, isso aqui é uma tirinha de humor em que, quando ela usa uma frase romântica, comparando com uma flor, ele parece absorto, parece que não entendeu. Mas quando ela usa algo que os homens gostam muito, que é no caso do carro, né? O que ela faz? O amor é como o motor do carro, Armando. Nossa, isso chamou toda a atenção dele. Então, nessa frase, o amor é como o motor do carro, Armando, aqui a gente tem um elemento de comparação. Como eu sei que é uma comparação? Por causa da palavra como, que nós já vimos que como é uma conjunção comparativa. Ela serve para fazer essa ligação de comparação. No primeiro quadrinho eu também tenho: o amor é como uma flor. O como está fazendo o mesmo papel, desempenhando sua função aqui de comparar. É uma conjunção comparativa. Mas o que vale para nós aqui é entendermos o humor da tirinha, usando a figura de linguagem de comparação para dar esse efeito. É muito usado em textos, gêneros literários, quadrinhos, assim como na publicidade. Aqui, nessa marca, Don Hollis, esse aqui apresentando uma moda. Aí eu tenho o vestido e uma orquídea. Dá para observar
que a nervura da orquídea se compara com o tecido. O movimento do tecido parece com as pétalas da orquídea. Então, há um elemento comparativo aqui, nesse caso, visual. Então, a comparação, ela pode ocorrer tanto no texto verbal, quanto também no texto visual. Eu sempre falo para vocês, olha, as figuras de linguagem aparecem abundantemente, tanto em textos literários como na publicidade, também na retórica. Alguém pode usar, às vezes, no discurso, figura de linguagem, para, né, dar uma amplitude, uma profundidade maior no que está sendo falado, dito, discutido. Exemplo de figura de linguagem, comparação, nós temos aqui o primeiro exemplo. Eu tenho aqui: é que teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra. Teu riso como harmonia de uma... Então, nós temos aqui essa comparação tão linda, né? Bem poética. Vamos ao segundo exemplo. Meu amor me ensinou a ser simples como o largo da igreja. Meu amor ensinou a ser simples como um largo de igreja. Pensando no contexto de Oswald de Andrade, a igreja que ele via na época era isso aqui. As igrejas, na frente das igrejas, sempre tinha um pátio bem grande, sem muito jardim, por exemplo, pomposo, coisa do tipo. Era bem simples, aquele pátio enorme onde as pessoas se reuniam, né, na frente das igrejas. É bem simples. Então, ele quer comparar, né, a questão do amor. É uma coisa que não precisa de pomposidade. O amor é simples, ele é tranquilo. E o que mais a gente pode deduzir de acordo com que você possa fazer uma interpretação que seria esse largo da igreja, na frente da igreja, né? Então, eu até coloquei aqui essa foto, né, do largo de uma igreja da época, mais ou menos 1930, 40, assim que a maioria das igrejas eram. Na frente das igrejas tinha esse largão aqui, ó, bem grande, não tem muita coisa, né? Bem simples mesmo. Então, o amor para ele não precisa ser muita coisa, tem que ser simples. Meu coração tombou melhor, na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Essa aqui é bem complexa, né? Que é uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então, aqui dá para perceber também a questão da comparação. Meu coração tombou na vida. E aqui, qual é a razão desse tombamento? É a flecha de um caçador. Essa flecha, né, com certeza não é uma flechada qualquer, ela é certeira, né? Aquela flechada certeira. Então, aqui nós temos essa figura de linguagem também de comparação. Eu faço versos como quem chora, desalento e desencanto. Eu faço versos como quem chora. Aqui eu tenho a palavra chora, aí de desalento e de desencanto. Quer dizer, um verso, às vezes, ele brota, não é só de alegria, né? Ele também tem o lado melancólico. E aí está fazendo essa comparação do sofrimento. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Quem já foi à beira-mar sabe que as ondas são movimentos constantes, nunca param. Uma onda vai, outra vem, outra vai, outra vem. Então, ele compara a vida e o mar. Esse mar aqui é os movimentos das ondas.
A vida vem em ondas, como o mar, no indo e vindo. Então, o indo e vindo é o movimento das ondas. Essa música é bem bonita. Se tiver oportunidade, escuta. É bem linda essa música. Avião parece passarinho. Aí já tem o termo de elemento de comparação. Ó. Parece passarinho que não sabe bater asa. Passarinho voando longe, parece borboleta que fugiu de casa. Então, parece passarinho, o avião parece passarinho que não sabe bater asa. Quer dizer, as asas do avião não tem movimento. Agora, passarinho voando longe, parece uma borboleta que fugiu de casa. É uma frase poética lindíssima, né? De ver primeiro o avião e pensa agora num passarinho e a graça da borboleta voando, olhando para um passarinho. É muito poético. Então, todos esses exemplos dados são as comparações, né? Comparações com construída, produzida, construídas a partir de uma ideia comparativa, conotativa. Nós podemos fazer comparação sem usar conotação, mas aqui nesse caso todos os versos, as frases trabalhadas aqui, elas são construídas a partir de uma ideia comparativa, mas conotativa. Aqui nós encontramos esse tipo de frase em textos literários, tá? Então, posso até colocar uma observação aqui. Textos literários, que inclui a música, porque a música é um poema-canção e o poema está dentro dos estudos literários.